participei de equipes, já participei de torcida organizada. Eu treinava na torcida organizada do Galo. É então, mesmo, assim, saia na porrada Pô, lá tá na maluco? torcida. O pessoal às vezes pergunta assim pra mim: você não tem medo de lutar, não? O que você sente na hora de lutar? Eu falei: irmão, eu sentia medo de ir pra GFT, que era a torcida organizada do Galo. Eu tinha pavo, eu ia com dor de barriga. Eu falava: meu Deus do céu, tomara que eu não machuque hoje. E aproveitando a sua presença aqui no podcast pra falar sobre essa luta aí que estão especulando, né? Que é a Kayla contra a Amanda. Uma luta, tipo assim, ou pra cimentar de vez o legado da Amanda como a maior de todos os tempos, de novo, né? Teve a questão da Cyborg. E a Kayla pra mostrar, né? Que é uma monstra também de todos os esportes. Se aquilo, de alguma maneira, te induziu a ir pro caminho da luta, se te fortaleceu de alguma maneira, e se você, até hoje, quando você lembra de quando você tá passando uma dificuldade assim, seja numa luta, seja num treino, aquilo lá atrás ainda te dá força. Fala galera, Renato Mani Moicano aqui. Hoje um episódio exclusivo com a desafiante, né, ao cinturão do UFC, Norma Dumont. Mas antes, vou falar aqui com o meu correligionário, Parrumpinha. Salve, mestre, tudo certo? Fala, meu faixa, tamo aí, compadre. Longe pra caralho, mas tamo aí. Pois é, a gente tava conversando aqui em off. Deixa eu te perguntar já a primeira coisa antes da Norma entrar. Depois a gente vai falar um pouquinho de Doha, do Arman. Mas ela realmente, você acha que ela vai lutar próximo? Vai desafiar o cinturão? Acho que a próxima, né, obviamente, é Kayla e Amanda. Eu acho que a vencedora da Kayla e Amanda é bem provável que a Norma dispute, né? O que acontece é o seguinte, como foi uma luta bem parelha, Renato, e a Iana também ganhou, pode ser que eles façam Iana e Norma para as duas não ficarem esperando muito, né? Perfeito. Por quê? Porque a Iana, a gente está tentando a Juliana Penha. Porque aí a gente já pula para primeiro um. Ganhando a Juliana Penha, a Iana vai para número 1. Entendeu? Mas Perfeito. como na atual situação, a Norma tá na frente, né? Entendi. A atual conjuntura, né? Agora, Parrumpa, você tá aí em Doha, Catar. Você já tinha ido pra aí? Nunca. Primeira vez. O que você tá achando aí? Dê pra gente aí um panorama, como é? Tá legal, tá um clima bom, bem sol durante o dia, mas sem tá aquele calor. E, porra, a gente tá aqui de frente pro mar, na água aqui, porra, um visual lindo dos quartos. Não dá nem pra ver, senão eu mostrava pra vocês que tá de noite aqui já são meia-noite aqui já. Estamos 8 horas na frente da Flórida e 6 horas na frente do Brasil, né? Mas tá bem legal aqui, o hotel bom, né? Então, hoje teve Media Day, teve treino aberto, amanhã dia de corte de peso, né? Sexta-feira pesagem, sábado luta e madrugada eu vou embora. Como é que tá o peso do Arman? Maravilha, tá um pouco mais leve do que ele estava lá em Los Angeles, então a gente já está bem à frente do esperado para ficar tranquilo, luta de 5 rounds, né? Não ficar muito pesado, entendeu? Perfeito. E as costas dele, que foi um problema grande, né? Que teve, tá 100%, não tem problema nenhum mais? Não. Aquilo foi uma coisa esporádica, porque ele treinou demais. E a gente falava para descansar, e ele queria treinar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, entendeu? E quando baixou o peso, ele teve um estiramento, aí quando baixou o peso ficou pior, e ele não conseguiu mais fazer nada. Não é que ele não podia perder o peso. Né? E, Parrumpa, se você tivesse que botar um número aí de 0 a 10, o quão difícil será essa luta pro Arman? Então, cara, eu tô vendo aí muita gente... Né, tirando o Dan Hooker pra nada, fala que é uma luta fácil pro Arman, pela atual conjuntura do Arman, pelo o que o Dan Hooker, pros caras que o Dan Hooker já perdeu e tudo, mas, cara, o Dan Hooker é um cara perigoso, é um bom lutador, um cara que tem um strike bom, é grande, ele tem aquelas joelhadas dele, Sim. né, tem aqueles ataques de front headlock ali que ele fez no Gamrot, né, então é um cara que merece respeito, né, obviamente tudo bem, ele ganhou, né, esse top 5 aí, meio que, né, não vou falar de mão beijada, teve a luta, né, cara, mas foi um caminho mais fácil do que muita gente teve para chegar no top 5, né, então é normal o nego achar que ele é um cara fácil, mas tá longe de ser fácil, é um cara que vem para lutar, vai tentar de qualquer maneira vender isso caríssimo pro Arman, só que na minha opinião o Arman tá num outro nível, né, de como lutador, como tudo, entendeu? Então eu acho que se eu tivesse que botar um número, né, de facilidade sendo 0
muito difícil e 10 muito fácil, eu botava aí um 6 ou 7. Entendeu? Então, entendi, perfeito. Então, você tá botando ele até um pouco mais difícil, né, do que a galera. Porque o que acontece é o seguinte, eu entendo isso que você falou, ele é perigoso, e foi como o próprio Dan Hooker falou. Ele disse o seguinte, o cara é mais novo, é melhor de wrestling, tem poder de nocaute, tá num momento muito melhor que eu, mas nunca conte o Dan Hooker fora de uma luta, de uma briga de rua, assim, de uma briga. E eu concordo com ele, até ele sabe que ele é o azarão, que ele tem tudo para perder a luta, mas isso torna ele perigoso, mas se você analisar nos fundamentos, o Arman é muito superior. Com certeza. E você sabe, né, Renato, quando a gente entra sem muita Peso, né? muito peso nas costas, ninguém tá esperando nada Sim, do Dan Hooker, entendeu? E você não tem muita coisa a perder, sim. você fica mais perigoso ainda, né? Perfeitamente. Isso aí é sem dúvida. Mas eu acho que é uma luta protocolar. Por quê? Porque ele precisa voltar aos caminhos da vitória. E estão botando essa luta mais ou menos aí para testar ele, testar o Dan Hooker. Só que um negócio que eu tava vendo, se você for comparar o jeito que o Dan Hooker perde e o jeito que ele luta bem contra strikers, né? Então é Jalin Turner, o Ganrot tudo bem, mas o Ganrot tem uma coisa que ele não controla tão bem o cara no chão, então o Dan Hooker conseguiu levantar. Teve o próprio Dustin Poirier. Agora, o Arman, se a gente comparar o que ele já fez com, por exemplo, o Joel Álvares, que é um cara da mesma estatura e é tão perigoso, foi uma luta relativamente fácil ali, porque se ele bota o Dan Hooker pra baixo, as cotoveladas vão cantar, velho. E ele não vai voltar pra cima com a mesma pujança, né? Então, é por isso que eu acho que a galera tá contando ele tão fora da luta assim. É. E é aquele negócio, né, cara? No UFC, o pior cara do UFC, né? Assim, de uma maneira geral, lógico que a gente pode ter aí vários exemplos que são caras muito ruins que estão no UFC, né? Mas, no geral... Cite um, Parrupa, cite um. Não, aí é com você mesmo, você tá ninguém. Entendeu? Agora... São tantos que não dá nem pra... Mas pode falar. Então, quando você tá no top 15 de uma categoria como o peso 70 quilos, você tem que ser respeitado. Aí você entra pro top 10, você tem que mais respeitar ainda. Não, o cara tá no top 5, irmão. Entendeu? Então, tipo assim, é muito mais pro Arman. Eu não gosto nem de escutar isso, meu. Você, por favor, aposte contra o Arman, tá? Por favor. O vídeo já foi. Foi. Mas Pode, tem caras que eles são tão favoritos que não adianta. Foi a mesma coisa. Eu falei do Makhachev e o Makhachev ganhou mesmo de uma maneira irrefutável, né? E falou também do Ankalaev, também o Poatan ganhou, então tá bom. É verdade. Não, mas do Ankalaev, foi a zica reversa lá na época. Mas, falando nisso, me fala aí, o que você achou do evento UFC 323? Muito bom. Aliás, 322, né? Foi 322. 322. 323 é o próximo do Pantoja. Eu achei que foi muito bom, Renato. O card principal, irmão, só tiveram, tudo bem, as últimas 2 decisões. Mas as 3 primeiras lutas foram muito boas. E rápidas. Foram rápidas. Senil Dariush. Do Fumante, pô. Sim, exatamente, do Fumante, que foi um lutaço também, né? O cara é muito bom. Que lutaço. O cara é realmente muito bom, cara. Foi impressionante ver. Um negócio que eu acho que muita gente tem falado é isso. Tipo, ele não dá só TKO, né? Quando ele nocauteia os caras, realmente o cara não levanta, né? Nem precisava do segundo soco ali, mas ele vai lá e conferiu, né? Não, mas é por quê? Mas eu gosto disso. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Eu gosto disso, porque ninguém vai falar nada, ninguém vai reclamar. Não, e outra coisa, Leon Edwards, o time dele, todo mundo sabia o que podia acontecer ali. Então ninguém vai reclamar, irmão, porque o cara tomou um soco a mais. O cara não pode tomar 20 socos a mais e ficar bobo. Entendeu? O cara tomar um soco a mais, tá bom, tudo bem. Ué, entendeu? Pá. Fala aí, Norma, beleza? Como é que você tá? Tô bem, vocês? Pô, bom E aí, demais. Norminha, tudo bom? Tá jóia, professor? Como é que tá? Tá tudo maravilhoso. Desculpa a demora aí, mas foi agarrado aqui o caminho. Que isso, não esquenta a cabeça não. Primeiro, como é que você tá se sentindo aí? Eu sei que você veio de uma vitória já faz algum tempo, mas foi uma vitória importante. Te consolida como ali uma top contender da categoria.
E eu queria perguntar para você logo o seguinte: quais são os próximos passos? É ficar no Brasil treinar? É ir para os Estados Unidos também? Como é que você está vendo aí a questão de treinamento para a próxima luta? Cara, eu acho que foi uma vitória. Obviamente, não é uma vitória que eu fiquei feliz, assim, não foi uma performance fiquei feliz. Mas eu sabia que era uma luta muito tensa entre eu e a Kathleen, até porque a gente já se conhecia, já tinha treinado junto, então, querendo ou não, você vem com aquela tensão de luta. É, mas meus planos agora, cara, é continuar ali na shootbox. Eu gostei muito do camp que eu fiz com eles, gostei da estrutura, do campamento inteiro. Então eu acredito que a gente consiga fazer um trabalho bem bacana assim para as próximas lutas. Ah, Você legal. falou que você já treinou. Desculpa, Renato. Você falou que você já treinou com a Kathleen. Você treinou com a Kathleen aonde? Ela me contratou uma época para treinar com ela em 2018, se eu não me engano. Ela era a segunda do ranking já, ia fazer uma luta importante contra a Kate Zigano na época, e eu tinha 3 lutas só de MMA. E aí a gente treinou 45 dias juntas lá na Nova União. Ah, eu também não Caramba. sabia disso, não. Eu, Pô, eu não sabia disso mesmo. Eu tomei até um susto, cara. Quase ninguém sabia, mas é porque foi muito antigo. Isso aconteceu assim. E eu não sei se você vai poder falar, mas como é que eram os treinos antigamente? Eu sei que treino não se comenta, né? Mas já que vocês lutaram, a gente viu também que foi uma luta difícil. Quando você treinou com ela, os treinos eram assim também? Você sabia que ia ser uma luta complicada? Assim, os treinos em pé nunca foi muito problema pra mim com relação a, né, o jogo da Kathleen, eu sempre fui mais habilidosa em pé. No jogo de chão ficava bem pareado, as quedas eram muito pareadas também. Eu tava fazendo um jogo da Kate Zigano, que era uma wrestler canhota também, né? Então eu tava fazendo o jogo que eu precisava, que era ficar clinchando ali, tentando derrubar ela, incomodando ela ali na grade. E ela fazendo o jogo de tentar evitar. Então foi exatamente o oposto dessa luta. Porque no camp dela ela tinha que evitar a queda e eu tinha que tentar derrubá-la. Então foi assim, foi tipo, eram bons rounds, bons treinos, muito pareados rounds, mas em pé eu sempre sobressaía muito, então eu sabia que ela não ia vir para trocar comigo nessa luta. Mas na parte de grappler ali foi complicado porque eu tava fazendo o jogo reverso, né? E ela não tava fazendo o jogo dela, ela tava fazendo o jogo de anti-queda. Entendi, entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que a sua base veio do Sandá, né? Você é do boxe chinês. Pra galera que não sabe do teu início, assim, fala um pouquinho de como é que você começou nas artes marciais. Cara, eu comecei muito nova, assim, com uns 13 anos eu comecei no jiu-jitsu. E aí eu treinei durante um ano mais ou menos. Aí eu parei porque eu precisava trabalhar e fazer a escola, né? Terminar a escola. Aí eu parei de treinar e fui só correr na rua quando eu chegava do serviço e tal, fazer musculação. Eu voltei a treinar a luta em pé com 18 anos, que foi quando eu conheci o Sandai, eu comecei a treinar. E aos 20 eu voltei pro jiu-jitsu também. Então foi assim, eu entrei na academia, eu falei, não, eu tentei fazer pré-vestibular, tentei fazer as provas, odiava todos aqueles momentos. Uhum. Aí eu falei, porra, acho que isso aqui não dá pra mim mesmo, não. Aí eu desisti, arrumei uma academia de luta, que foi a de Sandá. E aí quando eu vi, assim, eu cheguei, eu vi a galera sair na mão, eu falei, é isso aqui mesmo que eu gosto. E aí eu comecei a fazer os treinos de Sandá ali, com 2 meses eu já tava competindo e eu peguei gosto mesmo. Depois eu vi uma luta da Chris Borg, e eu falei, cara, eu acho que esse negócio na grade aí vai me interessar, porque eu já gostava do jiu-jitsu e comecei a gostar de trocar em pé também. Eu falei, então é isso aí que eu vou fazer. E aí foi onde eu comecei a treinar o MMA. Porra, Cara, interessante, interessante. Mas deixa eu te falar, então você chegou a fazer faculdade? Não, eu cheguei a fazer pré-vestibular. Eu ia fazer para jornalismo, que também era para mexer com a área de esportes, né? Eu queria fazer jornalismo para mexer com futebol. Mas aí eu fiz o pré, fui fazer né, as provas e aí eu dormia nas aulas, eu odiava. Aí eu falei, quer saber dessa merda? Eu dizia, não dava. Eu achava que eu que não tinha energia. Eu falava assim, não deve ter energia nenhuma, porque eu chegava do trabalho na faculdade, 7 horas da noite, 8 horas eu tava dormindo na cadeira. Sim. Aí depois disso eu fui desistir, voltei a treinar, e aí eu saía do serviço, chegava e treinava até 11 horas da noite, pilhada. Então eu falei, não, realmente, eu vou pra esse lado aqui que eu acho que vai ser melhor pra mim. Boa. Norminha, deixa eu te perguntar um negócio. É, na minha opinião, tá? Logicamente, eu tô totalmente de fora, né? Mas
Na minha opinião, teve um divisor de águas na sua carreira, tá? Que foi porque você deu um passo assim na tua carreira, assim, muito importante. Na minha visão. Você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas foi quando você começou. Na verdade, você foi obrigada a descer de peso, né? Mas não só isso. Essa obrigação veio com essa mudança no seu corpo, porque eu sei, a gente sabe, né, que você tinha problemas para bater o peso 61, ficava naquela 66, 61. Aí a gente, né, por isso que eu sempre falo para todos os atletas que eu treino, meu irmão, escolhe um. Porque aí você pode ficar muito forte num ou ficar bem no outro. Você ficar nessa, não dá certo. Você não vai ficar bem em nenhuma categoria, né? Então, o UFC extinguiu a categoria de cima, você foi obrigada, né, a descer a categoria de baixo. E essa mudança, na minha opinião, foi crucial para a sua vida, para a sua carreira. Porque o seu corpo mudou. E foi de uma hora para outra, né? Para mim, foi de uma hora para outra. Logicamente, para você, não foi. Entendeu? Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança. Como você conseguiu? Porque agora você não tem mais problema para bater peso. Pelo menos eu acho isso. Eu não vejo você com cara cadavérica na pesagem. Você está sempre feliz. Você está sempre super para cima. Então, o que fez essa mudança ocorrer, né? Como é que isso te ajudou? E se eu tô certo, foi realmente um divisor de água na tua carreira? Ah, com certeza foi. Primeiro porque, assim, antes de eu tentar bater o peso no UFC, eu só tinha batido o peso de 61 uma vez na minha vida. Foi no Jungle Fight. E eu fiquei muito mal. Muito mal. Tanto que eu lutei depois da luta, eu tava passando mal. Não consegui recuperar muito, tinha voltado pra 63 depois da luta só. Pra mim foi muito ruim. Então, quando eu entrei na UFC de 66, eu falei, bom, 66 eu consigo bater tranquilo, saudável. E aí eu comecei a tentar descer pro 61, porque já começou ali a rolar as possibilidades de fechar, então eu tinha que descer. Tentei fazer a primeira descida de peso, falhei na descida de peso. Acho que foi, não sei se foi essa, não, se foi a outra, que você até chegou a ver um pedaço, né? Que foi que a luta caiu. Sim. Tentei bater, bati 62. Na segunda vez eu tentei de novo, bati 62,5. Quase morrendo pra bater o peso, quase morrendo. E eu sempre fui muito forte para fazer o processo de corte de peso, mas o meu peso ele travava, ele não ia mais. E eu não sabia o que fazer. Então eu acho que o grande divisor de águas foi, primeiro, quando eu comecei com o UFC falou assim, olha, vamos lá, vamos fazer, vamos te dar um tempo para você descer de forma saudável. Eu tive 2 anos para trabalhar e tentar descobrir o porquê que eu não estava conseguindo atingir a categoria de baixo. Primeiras coisas que eu mudei, treino de força, porque eu já tenho um biotipo que favorece muito o treino de força, então eu tive que cortar, porque eu fazia supino com muito peso, eu fazia supino com 27 quilos de cada lado, fazia barra com 20 quilos amarrado no corpo, então eu ficava muito forte, muito densa, e na hora de bater o peso, o corpo não ia. Então foi uma das coisas que eu mudei. Fui procurar saber sobre a endometriose, que é uma doença que eu tinha e eu não sabia, e que ela atrapalha muito, atrapalha minha tireoide, aí eu também tenho problema da tireoide, eu tive que procurar. Hoje eu tomo hormônio, eu tomo progesterona e eu tomo o remédio da tireoide todo dia, de manhã e um de noite, porque eu também não sabia. Desculpa te interromper, só porque eu sou leigo. Essa primeira doença que você falou, explica um pouquinho ela, porque eu não tenho a menor ideia do que seja. Endometriose é um problema no útero e ele afeta, inclusive, a tireoide, afeta corte de peso, afeta o humor. Por exemplo, quando eu ia entrar ali num período mais ou menos nem seria exatamente o período menstrual, mas eu ficava 10 dias com dores muito fortes, tomando anti-inflamatório por 10 dias seguidos. Então isso atrapalha muito um atleta de alta performance. E às vezes eu nem conseguia treinar direito. Mesmo tomando remédios, eu começava a treinar, eu sentia dores muito fortes e eu tinha que parar o treino. Então eu não sabia, eu achava que era cólica normal. Eu falava, eu tô com cólica, tô passando mal, não vou conseguir treinar. E aí quando eu falei, cara, eu preciso investigar. E aí eu tentei tudo, eu tentei anticoncepcional, eu tentei DIU, todos os médicos mandavam e aí nada resolvia. O DIU saiu do lugar, me gerou mais problema depois. E aí eu tomava remédio anticoncepcional e eu sentia que caía a minha performance. E aí eu falava, velho, o que eu faço?
cheguei até a entrar com um pedido no UFC depois de tomar um remédio que era melhor para a doença que eu tenho, mas a comissão de Nevada não aprovou, ou seja, eu não poderia lutar mais em Las Vegas se eu tomasse esse remédio, porque Seria doping? Seria doping? ele tinha gestrinona, que é o Entendi. tratamento para endometriose. Só que aí o UFC aprovou, mas eu não poderia lutar mais em Nevada e eu tinha a luta, inclusive, marcada em Nevada. E aí eu escolhi não tomar. Eu falei, eles falaram, olha, se você quiser, só que ele é uso contínuo. Você não vai poder mais lutar em Nevada. E aí eu falei, não vou fazer isso com a minha carreira. Eu falei, não, então eu me viro. E aí aí a minha médica correu atrás de tudo e aí a gente conseguiu com a progesterona controlar o problema. Ele é controlável, mas a solução mesmo, né, a melhora para ela seria de fato a gestrinona, que eu optei por não usar para não me atrapalhar em alguns eventos. Então, assim, fora tudo isso, eu tive que aprender a fazer meu corte de peso de forma melhor e saudável, porque, né, fazer a hiperidratação, que eu também não sabia, fazia tudo meio que do jeito que a gente achava que tinha que fazer. Eu não sei se você lembra. Hã? Macarrão com molho de tomate Não, né, no camp. e pedialite. Mas, Então, filha da puta. isso, eu não sei se você lembra, mas quando a vez que você foi até acompanhar um corte de peso meu lá, o finalzinho do meu corte de peso, ele chegou na quinta-feira de manhã, no dia do corte de peso, olhou pra minha cara quando eu abri a porta e falou assim: você já tá desidratando? Eu falei, nem comecei. Aí ele, meu Deus do céu, eu já tava com a cara e faltava 4,5 kg, eu já estava seca, com a cara chupada. Porque eu achava que eu tinha que tomar diurético, chás diuréticos a semana inteira. Então eu ficava Sim, chá de doideira. cavalinho, chá de não sei o quê. E aí o corpo Sim. já começava o processo antes. Então, tipo assim, eu não sabia como fazer e eu tive que fazer tudo na marra. Porque é o que eu falo assim, pra mim, por que o caminho eu acho que em alguns momentos foi um pouco mais complicado? Porque eu não vim de uma equipe grande, que já tem, por exemplo, se você pegar hoje uma atleta que tá chegando no meio do MMA agora, você já tem vários atletas que passou por isso. Então você vai pegar ela e vai falar, olha, funciona assim, esse assado, aqui você precisa fazer isso, aqui você vai ter instrução. Eu não tinha e minha equipe não tinha. Então a gente foi aprendendo, errando dentro do UFC. Aí dava errado, aí voltava para casa, aí estudava e tentava fazer, e aí começou a estudar. Eu comecei a estudar muito sobre nutrição também, sobre corte de peso, sobre tudo isso. E aí a gente foi se virando ali até a gente conseguir aprender como que o meu corpo funciona e como de fato deveria ser feito o processo. Então hoje, pra mim, por exemplo, hoje eu, além de bater o 61, ainda coloquei 500 ml de peito quase, que é 200 de cada lado. E eu ainda bati o peso muito bem, tranquila. Lógico que eu tiro muito ainda, né? Eu quero tirar até menos nas próximas, que eu tô desidratando 4,5 kg. Eu quero tirar menos para as próximas, mas eu consigo fazer isso de forma saudável e bem. Eu subo na balança tranquila. Então, assim, mas eu vou ter que diminuir porque daqui a pouco, né, tendo a possibilidade pelo título, eu sei que é 1 libra a mais. Então, eu vou ter que apertar o jogo ali. Mas eu fui fazendo isso, assim, batendo a cara na parede, voltando para casa e tentando ver uma segunda forma de fazer. E não é só também 1 libra a mais, né, Norma? São 5 rounds, é tudo processo que uma luta pelo cinturão traz, né, cara? Então você tem que estar excelente, tem que estar tudo Eu acho que, perfeito. assim, o saudável pra mim que eu gosto de cortar são 8 libras. Eu acho que pra mim é o Na ideal. semana? Na semana ou durante o No camp dia, todo? de quinta pra sexta. Ah, tá bom. Eu corto Entendi. 8 libras, assim, tranquilo, que dá 3,2 kg, 3 kg e pouquinho. Aí eu fico bem, fico tranquila. Nessa última, por exemplo, eu já tirei 11. Eu já achei mais apertado, assim. Fiz de boa, mas eu já falei, tô a fim de ficar muito tempo fazendo isso aqui, cortando tanto peso assim, não. Eu prefiro da próxima vez descer um pouco mais e não correr esse risco de ficar deixando 11. Porque eu até bati tranquilo, bati 5 horas da manhã, já tava no peso. Mas eu falei, não quero ficar me lascando assim, não. Vou descer mais um pouquinho de novo e deixar ali só 8 libras, 9 no máximo, que eu acho que é o mais saudável pra mim. Norma, deixa eu te perguntar um negócio. Eu não sei se é doença, né? Essa coisa que você tem. É uma coisa genética ou é desenvolvida essa condição por causa de perca de peso mesmo? Porque quando você falou progesterona, eu acho que isso é hormônio e eu acho que não é bom também, né? O negócio da progesterona. Ele é um hormônio feminino. Ele não é ruim, mas ele, tipo assim, só que ainda é um hormônio feminino. Só que no caso, por exemplo, como eu tenho o problema da endometriose, a progesterona ela é responsável, lógico que tô falando de forma leiga aqui, né? A gente não é especialista, eu tô falando que a médica me explicou de forma leiga. A endometriose, ela não permite que eu
tenha a progesterona na quantidade certa. E a progesterona, ela inclusive é a que controla o hormônio do estresse, que é o cortisol. Ela controla o humor, ela controla a fome. Só que a minha progesterona, ela não consegue subir no período certo, por exemplo, no período do ciclo, né, do ciclo todo da mulher, ela não subia o que deveria fazer por causa da endometriose. Então eu ficava com cortisol elevadíssimo, estresse elevadíssimo, problemas com muita fome, problemas em dormir. Tudo isso, ele causa desencadeia um monte de problema. E também problemas na tireoide, que a tireoide já pode também ser causada por corte de peso errado. Mas no meu caso, a médica acredita que tenha sido pela endometriose. Com o uso da progesterona contínuo, que eu uso todos os dias, a sensação que eu tive desde que eu comecei a usar a progesterona foi realmente assim, parece que eu mudei de dentro para fora. Tipo, eu voltei a saber lidar com as coisas de forma mais tranquila, mas, sabe, ficar melhor, não sentir dores cólicas absurdas, eu não sinto mais dores dessa forma. É muito raro, eu sinto um dia de incômodo, já não sinto, eu não tomo mais remédio pra cólica, o que não precisa ficar causando aquela inflamação no corpo, aquela bomba de remédio. E eu falo isso muito pras meninas, eu já levantei muito essa tecla no meu Instagram, já conversei com muitas garotas que entravam no UFC, e às vezes vinha conversar comigo sobre como que eu lidava com isso, né? Como que você lida com o período menstrual? Porque é difícil. Pra gente lutar no período menstrual, até a cabeça da gente tá diferente. Se você tá no final da menstruação ali pro início do ciclo normal do corpo, você tá com a testosterona lá em cima, você tá querendo, você tá com vontade, você tá com raiva. Se você já tá no meio do ciclo, você já tá mais aborrecido. Se você tá no final, você já tá até meio frouxo. A gente fica até frouxo no final. Você fica, ai, não quer sair na mão, não. Nossa, hoje não é dia. Então, assim. A Madalena tava nesse período? Eu acho que ele Podia tá tá, né? Tava chorando no quinto round, hein, Barrumba? Tava nesse período. Tá vendo que não é só a gente período que tem os menstrual. nossos dias? Então, até isso, cara, e eu controlo isso. Eu controlo isso com remédio, com a minha médica. Pô, vai pra não chegar no período, a gente toma anticoncepcional, por causa daqui a 3 meses, faltando 2 meses, a gente toma anticoncepcional antes pra cair na tabelinha do período certo. Porque até força nas pernas a gente perde, por exemplo, se tiver no meio do período menstrual, pra ficar chutando e movimentando, a gente começa a ficar com as pernas fracas, perde explosão, perde a racionalidade. Até isso interfere, velho. Então, assim, eu falo isso muito com as meninas. Procura uma ginecologista que seja especialista, que saiba trabalhar com hormônio feminino também, pra ela te medir seus hormônios, pra ela ver como é que tá. Porque isso vai mudar a sua vida. E eu tenho muita atleta que manda mensagem falando que tem muito problema com isso, como que lida. E eu falo com elas, procura uma médica pra instruir vocês, porque eu demorei a entender que eu precisava disso pra me tornar uma atleta de verdade. Aí, Parrumpa, aula grátis aí pra mulherada, pra poder, né? Ter uma performance aí, tá vendo? Aí é cultura, hein? Overdogs. Mas, ô Norma, deixa eu te perguntar um negócio. Você falou que você veio de uma equipe pequena, né? Que você não... E aí eu te pergunto, então, já que agora a primeira pergunta do Parrumpa foi tudo em relação a isso, ao corte de peso. Então, o corte de peso não é mais um problema, Sim. né? Então, o que muda pra você em questão de treinamento físico, agora já que não só físico, né? Já que agora o perder peso não é o problema. O que você viu a maior mudança em relação à academia pequena e uma academia grande como a Shootbox para elevar o teu patamar no UFC? Qual que é a diferença, sendo objetivo, do treinamento de uma equipe grande e de uma equipe pequena? Cara, eu acho que o principal ali é a experiência de todo mundo em volta. Eu acho que isso é a coisa que mais conta. Porque quando eu treinava na equipe pequena, por exemplo, eu era a mais experiente entre todo mundo ali. Então, quando você é mais experiente entre todo mundo que tá ali, fica muito difícil de você evoluir muito. Lógico que você evolui dando dica, conselho e tal, mas aprendendo é mais difícil. Quando você tá numa equipe onde você tem Charles do Bronx do lado, o Demian Maia ali toda hora, você tem o Ali, que é um cara muito bom de wrestling, você tem o Willy Cat, que é um cara inteligentíssimo pra luta, o Diego, que já acompanhou não sei quantas lutas na carreira dele de corner. Você tem pessoas que vai bater o olho e falar assim, olha, eu já vi essa situação N vezes e é assim que a gente resolve ela. Então eu acho que isso é a parte que eu mais senti, e parceiros de treino de qualidade elevada. Que eu acho que é outra coisa também que quando eu cheguei na Shootbox, eu sempre treinei com homem e pra mim isso era normal. Eu trago as meninas na época de camp por causa realmente de jogo, né? Mas eu sempre treinei com homem a minha vida inteira. E quando eu cheguei na Shootbox, eu falei, caralho, me lasquei demais, porque a maioria dos caras que eu treinava ali era do UFC também, ou então são atletas de altíssimo nível que estão prestes a entrar.
e todo mundo com muita experiência em todas as áreas. E aí eu falava, putz, velho, eu passei um aperto ali os 4 primeiros meses até conseguir adaptar o ritmo dos meninos, da galera, por causa do nível de treinamento. Uma coisa é você treinar com um atleta que tem 2, 3 lutas, outra coisa é você treinar com um atleta que tem 20 lutas. O nível de experiência é completamente diferente. E eu acho que isso, pra mim, foi o start mais forte que eu vi ali. Mas mesmo assim também, questão de como o treino é feito. Porque eu também vim da equipe pequena. E a maior diferença, eu acho que foi... Geralmente a gente faz mais sparring na equipe pequena, né? Tipo, não tem tanta técnica assim. Era isso aí também ou nada a ver? Até que não, porque na equipe que eu tava, a equipe era minha e do meu ex-treinador. Então, a gente sempre foi muito inteligente para treino. Então, a gente selecionava os dias certinhos. Era 2 dias de sparring, 2 dias de grappling e um dia de técnica, dependendo do que fosse da luta, né? Se a gente ia jogar pro chão, era grappling. Se a gente fosse trabalhar em pé, era striker. Então, a gente sempre foi muito esperto, muito inteligente com isso. Então, os treinos já tinham qualidade e era muito voltado pra mim, assim, 100% pra mim. Agora não é mais voltado diretamente pra mim. O treino coletivo é o treino de todo mundo. E aí eu volto de tarde e faço o específico pra mim. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Eu nunca fui... Eu já participei de equipes, já participei de torcida organizada. Eu treinava na torcida organizada do Galo. É Então, mesmo, assim, velho? Saia na porrada Porra, lá tá na maluco? torcida. O pessoal às vezes pergunta assim pra mim, você não tem medo de lutar, não? O que você sente na hora de lutar? Eu falei, irmão, eu sentia medo de ir pra GFT. Porque era a torcida organizada do Galo. Eu tinha pavo. Eu ia com dor de barriga. Eu falava, meu Deus do céu, tomara que eu não machuque hoje. Era esse o medo. Você acha que eu vou ter medo de subir lá com o juiz, bonitinho, com outra mulher do outro lado? Era só mulher, porra. Lá, na GFT, meu filho, era... Pra começar, era 10 rounds de 3 minutos de kickbox. Depois começava os rounds de MMA. Mas peraí. A torcida treinava porrada mesmo? Treinava! Porra! O negócio Não, e outra coisa, deixa eu te... Tinha que treinar o hino da torcida, agora é porrada. E era assim, Porra, ó, Dino é o a gente caralho. treinando aqui, saindo na mão aqui, os caras agarrados na grade, gritando, mata, mata. E não tinha destruição nenhuma não, meu filho. Era assim, eu começava a cansar, a galera gritava, ela frouxo, tá frouxa hoje, essa porra tá frouxa, levanta aí. Era desse Caralho, jeito. é loucura, hein, E velho? era luvinha seca de MMA, e depois que terminava o treino, aí alguns que participavam da torcida organizada mesmo, descia, tomava um banho e voltava e falava assim, não, eu vou pegar meu porrete nele, que a gente marcou de brigar com não sei quem lá, não sei aonde. Eu falava, irmão, você acabou de fazer 15 rounds de porrada, não é possível que você não tá cansado. Era desse jeito. Então, tipo assim, eu tinha medo de ir pro treino lá, que eu ficava, meu Deus do céu, espero que eu não machuque hoje, porque era selva. Aí agora, hoje em dia, não, hoje em dia tá tudo... Né, tá bem mais tranquilo do que há 12 anos atrás, 10 anos atrás, né? Juiz, né? Ainda, e o principal, você tá ganhando, meu irmão. Tô ganhando, lá você Na só se torcida você lascava. pagava, né? Na torcida você pagava. Cara, era muita lesão, tipo assim, era muito... o cara... não, o cara... Pô, teve lá o cara que quebrou a face, o outro estourava o ligamento. Todo dia era um arrebentado no treino. Todo dia era um muito machucado. E o medo era esse. Eu ficava assim, meu Deus do céu, espero que não seja eu hoje. Era só esse o medo que a gente tinha. Às vezes o treinador falava assim, ó, hoje é até alguém cair. Não deixava o round, não parava. Era assim. Sim. É igual lá no Ataíde, não era não, Renato? Pô, mas não era torcida organizada, não. Era um MMA meio bruto, né? O Ataíde deixava você lá até ver na Deixava. Nossa. Aquele negócio de round de 1 minuto, né? Não, era 1 minuto com cada um e o cara só batendo. O cara aprendia a apanhar, né? O cara aprendia a apanhar. Você aprendia a não ter medo, essa é a realidade. O seu medo, ele ficava pro treino, porque pra luta você já ia cheio de coragem. Falar, agora é só eu e você, 5 minutos, descansa um, tá, tem juízo, então tá valendo. Dançar junto comigo. Ô, Norma, e deixa eu te perguntar, já que então você sempre esteve envolvida nesses ambientes, né? Mas você ainda, nesses ambientes assim, de competição, mas você ainda assiste MMA? Porque muita gente que entra pro UFC já para de assistir. Você acompanha? Você é uma fã de MMA? Todos. Eu assisto todos. E eu tô até agoniada aqui. Tava até falando com o Arthur assim, nossa, eu tô doida pra assistir o UFC que teve sábado, porque eu só vi os melhores momentos que eu tava voltando de Orlando pro Brasil. Então eu ficava toda hora atualizando assim, né? Eu só via, sei lá, fulano caiu, eu falava, putz. Aí passava, fulano não foi nocauteado, eu falava, ixi. Aí eu ficava agoniada, porque eu queria ver e não conseguia. E aí eu falei, aí depois chegou em BH e viajou hoje de novo. Eu falei com ele, não, quando a gente chegar em casa, a primeira coisa que a gente vai fazer é sentar e assistir esse evento inteiro. Eu sou apaixonada, assisto o Contender, tá passando LFA, eu assisto, tá passando Shotô, eu assisto, eu gosto, eu assisto todos.
Porra, que legal. Tem muita gente que não... Então, como você falou, você não assistiu o último, mas te surpreendeu os nocautes que teve, o Islam vencer? Não, não. Na verdade, dos resultados eu não vi nenhuma surpresa, assim. Acho que o único nocaute que me surpreendeu mesmo foi o do Bonico em cima do Rodolfo, mas mais porque realmente o Bonico não é um striker de alto nível, mas ele também não é um cara ruim em pé. Eu achei que seria uma luta que ele levaria pra baixo, ficar tentando segurar o Rodolfo ali e o Rodolfo usando o jiu-jitsu pra se defender. Então, acho que foi o único nocaute, não vitória do Bonico também que me surpreendeu, porque era uma luta aberta pra quem conseguisse pôr o jogo, mas da forma como ele venceu, acho que foi a única surpresa mesmo que eu tive ali. E no MMA, você tem algum ídolo, alguma lutadora ou lutador que você, tipo assim, cresceu assistindo ou que você se espelha? Cara, eu cresci assistindo várias, assim, que eu gosto muito. Eu gosto muito da Valentina, eu gosto muito da Amanda, da Cris. Eu acho que são atletas que fizeram a Ronda. Eu acho que a Ronda eu gosto mais dela como artista marcial do que às vezes as polêmicas que ela fala fora, assim. Às vezes eu acho meio chato um pouco, assim, a reclamação, que toda hora ela tá sempre xingando alguém, reclamando de alguma coisa na rede social, mas ela como artista marcial, eu acho que também ela é uma mulher que abriu muitas portas do MMA, ela fez, de fato, em questão midiaticamente falando, ela sem sombra de dúvidas foi a maior atleta que a gente teve até hoje. Em questão de números, eu acredito que foi a Amanda. Então eu acho que essas mulheres, assim, elas realmente fizeram muita história nesse esporte. A Johanna também é uma atleta que eu acho maravilhosa, acho incrível. Eu era fãzíssima dela quando ela lutava, não perdia uma. Então eu acho que é isso, essas mulheres realmente fizeram histórias e eu fico muito honrada de poder ter a chance ainda de dividir o octógono com a Amanda, talvez até com a Valentina, com a possibilidade dela subir aí. Então eu fico de verdade muito honrada de um dia ainda poder dividir o octógono com as mulheres que eu comecei a treinar assistindo lutar. E essa pergunta também vai até para você, Parrumpa. Te surpreendeu essa luta aí da Shevchenko? O quão fácil foi? Porque foi muito fácil, né? A verdade é essa, foi uma luta fácil, né? Mas ali no primeiro round já deu pra ver como é que a banda ia tocar, irmão. No primeiro round... Muito peso, né? Aí, na verdade é o seguinte, quando eu vi uma de frente pra outra, eu achava que o Elisen ia recuperar um pouquinho mais, ia ser um pouquinho mais forte. Tava uma disparidade bem grande ali, eu achei, entendeu? E quando acabou o primeiro round, que eu vi aquilo ali, eu falei, cara, vai ser ou assim, ou ela vai passar a guarda pro lado direito dela, ganhar no crucifixo e TKO ali, porque ela faz isso muito bem. Ela fez até, né? Ela chegou no crucifixo. Mas não conseguiu fazer o TKO. Na verdade, foi até um mérito da Elisen, por ser pequena, ela conseguiu tirar o braço, assim, né? Tirar o braço. Todas as vezes ser pequeno é uma vantagem, né? Uma vantagem. Pô, nessa aí não foi, não. Ela tirou o braço, mas ganhou pau, viu, velho? Apanhou muito. Mas não foi TKO, né, meu camarada? Não foi TKO. Cara, mas você achou? Eu achei, a galera tava me perguntando muito o que eu achava dessa luta, e eu tava sendo muito sincero, eu falei, eu acho que a Valentina vai ganhar com uma certa facilidade. Não porque a Zhang não é um absurdo de atleta, ela é um absurdo de atleta, mas porque a Valentina, ela sabe usar muito bem o peso do corpo, e ela de fato é muito maior, assim, né? Eu já vi as duas, né? Eu treinava lá no PI e as duas estavam lá todos os dias. A diferença de tamanho, e quando a diferença de tamanho é grande, e o nível de experiência também eu acho que dá pra tirar em média, por exemplo, a luta mesmo da Johanna com a Valentina. Porque a Johanna fez uma guerra com a Weili Zhang. As duas foi uma guerra em pé. Quando a Valentina lutou com a Johanna, ela tirou a Johanna pra nada em pé. Ela ganhou com facilidade. Então, ela tem um controle de distância, um time muito grande nesse jogo. E a briga corporal com a Valentina, ela sabe jogar o jogo. Ela é malandra. Ela sabe contra-golpear, ela sabe girar o tronco na hora certa pra cair por cima. Então, assim... Eu falei, eu achava que a Zhang ia dar até um pouco mais mais dificuldade, mas eu achava que a Valentina ia levar com uma certa tranquilidade. Não achava que a Valentina ia perder nenhum round pra ela, não. E aí não perdeu, foi uma luta. E aproveitando a sua presença aqui no podcast para falar sobre essa luta aí que estão especulando, né? Que é a Kayla contra a Amanda. Uma luta, tipo assim, ou para cimentar de vez o legado da Amanda como a maior de todos os tempos, de novo, né? Teve a questão da Cyborg e a Amanda e a Kayla para mostrar, né? Que tipo, é uma monstra também de todos os esportes. Possivelmente quem vencer essa luta aí se torna, né, a maior... Eu não sei se a Kayla ainda, né? Apesar dela ter pouca experiência, mas pelo fato do judô, né?
Não, meu querido, pô. Eu acho que se a Keila ganhar, irmão, pô, ganhou da Amanda, entendeu? Mas aí tem a desculpa de que não é a melhor fase, né? Mas aí Mas voltou, né? todo mundo vai arrumar uma desculpa, É, meu parceiro. voltou pra Ou frente. volta, ou volta e fala, ó, voltei, ou então não volta. Se for voltar pra falar, eu voltei mais ou menos, não sei o quê. Meu irmão, não tem essa. Ganhou, é maior. Perdeu, não deixa de Mas ser. eu não sei se é assim não, Parrumpa, entendeu? Meu irmão, se a Keila ganhar, e dependendo de como a Keila ganhar, meu querido, Beleza. Dependendo de como ela vencer, perfeitamente. você vê Mas essa o que eu luta, digo, você vê é essa o luta seguinte, indo pra 5 rounds, ó, por exemplo, dois. Você vê essa luta indo para 5 rounds? Eu acho difícil. difícil Acho no difícil. quinto round. Difícil. Acho difícil por duas coisas, assim. Ou eu acho que a Amanda acaba surpreendendo com um golpe bem derradeiro em pé, que é plausível nos 2 primeiros rounds, porque aquele é uma grande atleta, mas ela não tá acostumada a realmente tomar pedrada em pé. Eu acho que ela Sim. pode assustar com os golpes da Amanda. Ou eu acho que se a luta, a Keila botar uma pressão muito grande no jogo de grappling, ou a luta passar do terceiro round ali, eu acho que a Keila acaba conseguindo a finalização. Porque é um padrão das lutas da Amanda. Depois do final do segundo round, terceiro round em diante, ela começa a derrubar a galera porque ela já dá uma cansada. E ela começa a dar quedinha e segurar as meninas por cima. Ela não vai ter essa opção com a Keila. Sim, isso é verdade. Foi com a Germaine Derrendan, né? Ela Com fez todas. exatamente Irene, isso. Aldana, com todas as A Irene. adversárias que ela não acabou antes, com a própria Juliana, com a luta que ela venceu da Juliana. Ela bateu no primeiro, bateu no segundo, no terceiro, quarto e o quinto ela botou pra baixo. Começou a derrubar, é verdade. Eu acho que na hora que bater ali o cansaço em pé e ela, talvez por automático, se ela tentar derrubar aquele ali, eu acho que vai ser talvez um problema. Você ia falar alguma coisa, Parrumpa? Não, engraçado, eu tenho exatamente a mesma opinião da Norma. Ou vai ser a Amanda nos primeiros 2 rounds e no seguinte, ou é o primeiro round ou é até o meio do segundo. Isso. Passou do meio do segundo, meu irmão, na minha opinião, a Keila cresce muito mais a chance da Keila. Sim. Entendeu? Perfeito. Concordo. Pode Agora, falar. Rapidinho, deixa eu só complementar isso, não sei se você vai mudar de tópico. Você tem alguma preferência, Norma, para alguma das duas ganhar? Perfeito, boa pergunta. A gente estava conversando com eu e Renato no off, né? E, embora a tua vitória em cima da Ketri não foi uma vitória assim maravilhosa, assim super, né? Que você até mesmo falou isso, né? Mas te consolida como a próxima desafiante, ou pelo menos que tá pelo menos com um pescoço lá na frente. Vai ficar esperando, né? Vai ficar esperando, Exatamente. Vamos dizer. Entendeu? Ah, não, pode ser que lute mais um dia, pode ser muita coisa. Uhum. Mas, na verdade, agora, o panorama é esse, né? Então, você tem alguma preferência para quem ganhar? E se você tem essa preferência, por quê, por favor? Então, eu vou te ser sincero. Questão de jogo, vamos pôr jogo. Eu acho que a Amanda é mais versátil que a Keila, né, pra jogar comigo. Então ela me traria mais pergunta e resposta no alto ou no chão, ou no alto ou no chão. Eu teria que ficar ligada entre as duas armas. Porém, a Keila ela tem essa questão de que ela tem um jogo só, mas o jogo dela é muito sólido. Então, eu falo que assim, em questão de nível de dificuldade, eu teria só que focar o camp para quem fosse o adversário. Mas eu acho que as duas conseguem se parear ali. A Amanda pela versatilidade dela e pelo poder de fogo em pé. E a Keila por ser uma atleta unidimensional, entretanto, é muito eficiente no que ela faz. Então, em questão de nível, tecnicamente, qual você escolheria? Para mim, com toda sinceridade, não faria diferença. Quem viesse, eu ia focar o treino todo para aquilo. Porque eu sei que as duas são difíceis e as duas têm suas qualidades tanto em pé, quanto no chão, quanto na cabeça de atleta, por serem atletas testadíssimas e extremamente inteligentes no que fazem. Então, eu realmente acho que ficaria uma luta de camp mesmo. Focaria o camp para quem eu tivesse que enfrentar. Midiaticamente falando, a Amanda é a Amanda. Se ela vencer e eu vencer ela depois, é o que a gente falou ali agora. Se absorve o legado. Não absorve o legado, mas você pega aquilo pra você puxa aquilo. Ainda mais se ela voltar bem e vencer a Keila, e eu vencer ela depois, ninguém vai falar que ela voltou mal, porque ela venceu a Keila Harrison. Você entendeu? Então, ponto. Agora, Keila Harrison, o que eu acho que seria muito legal se a Keila vencesse e eu vencesse a Keila depois, porque teria uma chance de talvez a luta acontecer na Casa Branca, se elas lutarem
antes de fevereiro, eu acredito. Fevereiro, talvez até março, mas eu acho difícil a Keila cortar peso 2 vezes seguidas aí. Mas talvez se elas lutarem antes, né? Que tá essa especulação aí de quando vai ser. Seria, pra mim, pô, tá doido, um sonho. Eu tá dentro da Casa Branca com a possibilidade de uma luta dessa. Só que aí, eu já tô puta pra caralho, porque já tá as duas chamando Valentina pro pau. Pô, vai se fuder, cara. Você vai lutar com a porra da 57 quilos? Aí eu já tô puta, porque já tá uma assim, não, porque se eu ganhar, eu quero lutar com a Valentina. Eu entendo o legado, eu entendo que vai ser cinturão contra cinturão. Aí, pô, irmão, tá maluco? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Zang, na minha opinião. A Valentina vai subir leve, porque antes ela era uma 61, ela fez um trabalho pra descer pra 57. Não dá tempo, é o que a gente acabou de falar, não tem como seu golpe se estruturar pra você subir e bater de frente com uma Keila Harrison no 61, velho. Eu acho muito difícil. Na hora Sim, que entra na sim. briga corporal ali, vai sentir muito peso. Entendeu? Mas, então assim, pra mim hoje tá assim, olha, quem vencer, tira no paro ímpar, não me Você não importa. pode, não pode essa papagaiada, não. Escolhe um nome. Ai, cara, nossa, não sei, cara. Eu acho que eu escolheria a Amanda, porque ela é maior, assim, até hoje. Mas em questão técnica, Tanto Não, faz, né? agora é o seguinte, vou fazer uma perguntinha aqui. Né? Nessas tuas idas lá para negócio de galo, torcida, você não tem nenhuma passagem pela polícia, não. Porque senão não vai pra Casa Branca. Não vai pra Casa Branca. Entendeu? Porra, Parrumpa, aí vai. não, velho. Que isso, né? oficialmente, Ó, oficialmente, ó, você, seu empresário, seu corre, todo mundo vai ter que passar Fichado, né? Fichado. fichado, bicho. Ó, eu não tenho, tá? Porque todos Então os tá bom. delitos cometidos eu era de menor. Brincadeira. Mas Agora, eu treinava dentro da torcida organizada, mas eu não era da torcida organizada. Tem minha defesa, eu nunca participei da torcida, eu só treinava lá. Agora, olha só esse cenário, tá? Porque tem várias coisas que são ruins que acontecem que de repente pode ser coisa boa, tá? Keila ganha da Amanda, Valentina vai e quero lutar. Aí Keila vai, ganha da Valentina e se aposenta. Caiu o interino no teu colo. Ah, mas eu não quero interino. Mas vai não. demorar também, né? Vai Se for demorar. 2 lutas, vai demorar, Mas eu sei, mas eu, tipo assim, tudo bem, vai Eu, demorar. eu queria de verdade ou Keila ou Amanda, porque é delas que eu quero ganhar. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E olha que, pô, eu adoro a Amanda. Pô, gosto da Amanda de verdade. Como pessoa, a gente se dá super bem. A Keila, pô, não conheço. Assim, já vi ela pessoalmente, mas a gente não tem uma relação, mas eu admiro ela demais como atleta. Mas é um dos maiores nomes do MMA no momento. Com certeza. Com E certeza. no momento não, e, tipo, que eu acredito que vai ser né, os nomes que vão se perdurar aí como o da Cris. Então, eu queria as duas. O meu maior medo é exatamente esse que eu falo toda vez que alguém me pergunta qual que é o seu maior medo ali. Eu falei, o maior medo é aposentar a Amanda, aposentar a Kyla e me sobrar pra disputar o cinturão com a Juliana. Sim, sim. Tecnicamente falando, eu acho muito mais fácil, mas Olha só, se depender de mim, não vai ser com a Juliana. Se depender de mim, eu vou tô fazendo de tudo para pegar essa Juliana pra Iana, entendeu? Mas eu acho que eles vão acabar casando eu e a Iana. Até conversei com a Iana esses dias, a gente tava trocando ideia, né? Eu falei, Iana, eu acho que vai sobrar pra nós mesmo. Porque o Pennington, não, eu acho que não volta, parece que vai operar. Não tá fora. Juliana, ninguém sabe aonde vive, o que come, aonde esconde, ninguém sabe o que acontece. Daqui a 2 anos ela aparece pedindo cinturão de novo. Quem sabe? Nós duas já lutamos com a Kathleen. E eu falei, cara, eu não vou ficar sentada aqui 1 ano esperando Amanda e Kaylee, depois elas pedem revanche, depois trilogia, ou então aparece a Valentina pedindo o cinturão. Eu já fiquei 2 rodadas fora esse ano, porque eu não achei adversário pra lutar, entendeu? E eu falei, cara, eu não vou ficar. Então, o que eu falei com o Alex, que é o meu empresário? Eu falei, mestre, o negócio é o seguinte, eu não quero ficar sem lutar, eu quero lutar em março. Arranca alguém do buraco aí que eu quero lutar em março, não importa quem seja, porque eu preciso trabalhar. E aí ele falou, filha, dali que eu vejo, eu acho que só a Iana, porque a Argentina tá machucada. Tá uma porca gorda, redonda. A Irene, acho que não volta, pelo que eu fiquei sabendo pelos bastidores aí, ela passou por 3 cirurgias que não quer voltar a lutar. Chitara, coitada, deve aposentar. Tem só a Jaque, que vindo bem ali, só a Jaque, porque o resto
tem mais ninguém. Mas Carol a Jaque Rosa tá perdeu lesionada, eu também, já né? lutei. Lá Hã? atrás, A Jaque perdeu também, né? Não, já que não, ganhou da ganhou da Chitara. Chitara. Ah, Não, tá. mas ela tá muito atrás pra lutar com você, cara. Ah. Mas teve a possibilidade de a gente se Você quer enfrentar se também manter aqui e ela ativa, né? Você acabou quer manter recusando. ativa. É porque eu cheguei num ponto foi em julho. O UFC queria que eu lutasse em Abu Dhabi, se não me engano, junho ou julho, não sei, que teve Abu Dhabi. E eles me ligaram e começaram a oferecer atletas do 11º, 13º, 14º. Eu fiquei bravo, falei assim, pô, amigo, tá de sacanagem, velho. Eu vindo de 5 vitórias seguidas, tentando brigar lá no cinturão, você me oferece atleta lá de baixo. Eles falaram assim, não, mas a gente quer que você se mantenha ativa, só que não tem ninguém pra você lutar. Eu falei, então, fiquei meio puto e ainda falou comigo assim, lutador luta, se bate o peso, você tem que lutar. Eu falei, então manda quem tiver na lista aí. As meninas tudo recusaram. Aí o Mick voltou e falou, não, mas elas recusaram. Então, realmente não tem o que fazer, você vai ter que ficar uma rodada fora. Eu falei, putz, então eu tô na situação que eu não posso ficar escolhendo. Eu sei que o certo agora era pegar o Juliana ou Raquel ou sentar e esperar, mas eu tô com 35 anos. Eu vou esperar até quando? Eu perdi um ano sem trabalhar. A minha idade de 34, porque eu lutei em setembro, fiz 34 em outubro, eu não lutei nos 34 anos. Pô, como é que eu ganho dinheiro assim? Daqui a pouco eu tenho mais 3, 4 anos de serviço aí e eu vou aposentar como? Se eu tô esperando a boa vontade da ordinária da Juliana sair da casa dela pra lutar, Não vai, mas você tá. Ela não vai, né? Não vai. Difícil. pode esquecer. Agora, Norma, é interessante que você tá falando aí que você quer trabalhar, você quer ganhar dinheiro. Agora, deixa eu te perguntar, por que você luta? Você luta por dinheiro ou você luta por realização, por legado? Qual que é o teu objetivo com a luta? Ó, o meu objetivo, de fato, é estruturar a minha família, né? Fazer realmente isso aqui, minha profissão, que é o que eu sei fazer. Agora, o porquê que eu lutei? Porque eu gosto demais de brigar. Nossa senhora, eu era brigona demais. Eu tenho um prazer, No assim. colégio também? Você era brigona no Ixi, colégio? desde a Batia na escola até mulherada? hoje. Fala assim, hoje é dia de sparring. Eu já pego minha luva numa alegria. Eu falo, nossa senhora, hoje eu dou um soco na cara de alguém. Eu gosto disso, entendeu? Então, realmente é uma coisa que eu fico até com medo, que eu fico pensando assim, caramba, eu acho que, querendo ou não, pô, 35 anos, eu não tenho muitos anos pra fazer isso. Mas eu falo assim, não, eu vou cuidar, eu cuido mais ainda do meu corpo, eu faço minha musculação, eu me alimento melhor, porque eu falo, eu vou durar mais e mais e mais, porque eu gosto disso aqui, é o que eu quero fazer por muito tempo. Então, realmente é porque eu gosto, eu tenho prazer nisso. Quando casa a luta pra mim, eu fico com uma alegria o tempo inteiro. Fico, tipo assim, muito feliz, porque eu realmente gosto. Eu gosto de subir no octógono, eu gosto de olhar pro outro lado, eu gosto de sair no soco com a pessoa, eu acho isso divertido. Pô, que legal. E a outra pergunta é o seguinte, já que você também começou já a falar de aposentadoria, que você falou que vai, obviamente, todo mundo tem um tempo, não dá pra lutar pra sempre. O que você pensa em fazer depois, né? Porque você fala bem, você gosta de MMA, você teria algum interesse em ser comentarista, em fazer alguma parte de narração? Porque você fala muito bem também, né? Sim, eu gostaria muito, assim, até brinco com os caras que, né, agora, antes era o Fight Pass, agora não é mais, né, o pessoal da Paramount, mas eu falava com o pessoal do Fight Pass que eu quero minha vaga quando eu aposentar. Você já fez comentário lá? Já várias vezes, assim, mentira, acho que foram 3 vezes, né, as outras vezes eu não pude ir porque eu tava ou viajando ou em No camp. camping. Mas eles sempre falam isso, eles falam assim, cara, você é a mulher que comenta melhor, assim, que se desenvolve melhor no negócio, porque eu realmente eu gosto, e eu assisto muita luta. Então, eu tô assistindo aí eu falo assim, ó, fulano tá fazendo isso ali, uma hora outro vai pegar em cima daquilo dali, aí vai lá e acontece, porque eu assisto muita luta. Então, isso pra mim fica muito automático, né, o Parrumpa que eu conheço, que eu sei que gosta muito de luta também, né, às vezes as coisas parecem que, tipo assim, meio óbvio, assim, você vai olhando e fala, não, isso é óbvio, isso vai acontecer assim. Então, eu realmente eu gosto muito e é uma coisa que eu sei, eu sei que eu vou mexer com alguma coisa no meio da luta, que é o que eu amo. Mas fica aí aberto para muitas possibilidades. Tá Boa, estudando boa. Bitcoin, não? Eu tava pesquisando isso esses dias. Falei, cara, eu É acho que tá na mesmo? hora de começar a jogar dinheiro ali, viu? Pô, tá na hora de estudar mesmo. Bitcoin caiu ao preço de 80 mil, a linha de 89 mil hoje, 88 mil. Tá uma boa Aí, ó. promoção. Black Friday Então, aí, boa. o cara me falou Uau. isso. O cara me falou isso. O cara falou assim, que eu tinha perguntado sobre bitcoins, aí um colega meu falou assim, não, 2026 vai ficar bom pra comprar, porque vai ter uma queda. E aí depois ele vai estourar de novo. Eu falei, pois bem, já vou separar meu dinheiro aqui, ó. Boa, é isso, é isso. Boa, Norma, eu Parrão. tenho uma pergunta para te fazer. Primeiro, eu queria falar que eu vi a sua entrevista com o Diegão. E se eu já gostava de você antes, eu passei a te respeitar muito mais por causa daquela entrevista. Eu tenho uma pergunta relacionada àquele assunto lá. Se você não quiser falar,
Você fala assim, só, passo. Não tem problema nenhum. Pode Entendeu? mandar, não tem nada que eu não fale, vai. Não, eu sei, mas é um assunto, né? Você abriu lá para todo mundo, então se abriu a porta, eu vou entrar, entendeu? Vai embora. Porque o negócio, aquele assunto do seu padrasto com a sua mãe, eu Uhum. queria. Eu não preciso nem falar daquilo. Eu só quero saber se aquilo, que você era muito nova, Uhum. se aquilo, de alguma maneira, te induziu a ir para o caminho da luta, se te fortaleceu de alguma maneira e se você, até hoje, quando você lembra de algumas. Quando você está passando uma dificuldade assim, seja numa luta, seja num treino, aquilo lá atrás ainda te dá força. Acho que com certeza, assim. Eu falo que as pessoas que convivem mais comigo, convivem muito de perto, falam que eu sou muito forte para algumas coisas. O Ribas, né, o Diego Ribas até briga comigo, fala assim, você é meio psicopata, você é meio fria. E eu falo, eu não sou fria, eu fui forjada no aço, é diferente. E eu fui forjada desde nova a não ter muita opção de chorar. Na casa, você tinha uma casa com 4 mulheres, aonde você tem uma casa com 4 mulheres e um homem agressor, alguém tem que ser a força lá dentro, e quem era a força era eu. Então, é óbvio que eu aprendi a lidar com conflitos e com situações problemáticas onde eu corria riscos reais de vida ou de outras coisas. Eu aprendi a lidar com isso de maneira muito forte e muito calculista. Então, isso me ajudou muito na luta. Primeiro, questão de conflito mesmo, porque tem gente que eu vejo, por exemplo, tem atleta que casa a luta, ou que o atleta vai subir pra lutar, o atleta tá cagado de medo. Eu tô tranquila, porque eu falo assim, isso não Inclusive é homem. Inclusive homem. eu já vi vários, e eu falo exatamente isso. Eu falei, isso não é nem de perto o maior problema que eu já passei na minha vida. E eu acho que isso me deixa. Me deixou muito forte para muitas situações, entendeu? Para muitas coisas que às vezes eu falo assim, tá fora do meu controle, por exemplo, mas a situação pode estar fora do meu controle, mas as minhas reações não estão. Então eu aprendi dessa forma. Talvez, eu não sei se veio só de personalidade, eu acho que não, eu acho que veio de histórico de vida mesmo, né? Por várias situações que a gente tenha passado ali, e por eu ter que ser a força ali, tanto mental quanto física. Tanto que lá em casa, minhas 2 irmãs e minha mãe chegaram a ter depressão, fazer tratamento de depressão, e eu fui a única que não tive, porque eu acho que eu peguei aquilo por si. Só que eu sou muito protetora com elas também, né? Eu acabei me tornando muito protetora delas, mas eu entendia que eu não podia cair. Então isso acaba deixando a gente muito forte. É forte pra N coisas. Inclusive, quando foi, né, comigo ali, que eu que caí quando eu descobri a traição do Johnny, quem caiu fui eu. E a minha família toda, né, minhas irmãs e minha mãe, tipo, me pegaram e falaram, não, você não vai cair agora. E aí eu passei uma semana meio confusa, meio perdida, não comia, não dormia, não sabia o que acontecia. E a minha família foi minha base. E ali, a hora que eu retomei a consciência, eu falei, opa, peraí. Primeiro, eu nunca deixei a peteca cair, não vou deixar agora, porque quando eu subo no octógono, eu não subo só por mim, eu subo por mim, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, então eu não vou deixar a luta cair por causa desse merda. Eu vou subir lá e vou fazer o que eu tenho que fazer, por elas mais uma vez. Então eu fiz o que eu tinha que fazer, e eu acho que isso vai deixando, sim, a gente mais forte, a cada tropeço. E eu tive vamos dizer assim, um início de carreira muito difícil também. Então, pô, eu dormia no chão de academia, muitas das vezes a água da academia, a luz era cortada porque eu não tinha dinheiro pra pagar, e aí amigo meu lá pagava. E eu sempre lidei muito bem com isso. Eu nunca fui muito de chorar, ou de lamentar, ou de ficar chateada pela situação que estava acontecendo. Até nas minhas derrotas, quando eu perdi, mesmo quando eu fui nocauteado, eu desci do octógono. Tranquilo, eu não chorei pela derrota. Desci e falei, putz, errei. Eu vou voltar e vou arrumar essa merda porque eu não gostei. Então, assim, eu sempre fui muito dura pra essas coisas. O único gatilho fraco e frágil que eu tenho, que eu falo que de verdade, é minha mãe e minhas irmãs. Porque aí, se eu tô aqui falando com vocês, eu tô forte, eu tô de boa. Se bota uma foto delas ali, eu choro na hora. Então, Cadê eu a falo foto, que... Parrumpa? Bota a foto aí, Nossa, aí. o pessoal Bota a foto aí. do UFC Fight Pass adorava fazer isso. Toda vez que eu fazia entrevista, eles botavam elas falando alguma coisa. Aí eu É o falava... Faustão, né, velho? Quer fazer o cara chorar pra Olha, poder... eles queriam fazer eu chorar. E eu falei, pra que isso, cara? Mas assim, eu acho que realmente isso me deixou muito. Eu não diria, eu não sofria, eu até brinco com o Ribas, eu falo, Ribas, eu não sofria pelas coisas, eu sinto as coisas. Só que eu sei aonde sangrar. E não é num tanque de tubarão. Você sangra na sua cama, com a sua família. É ali que você vai se mostrar frágil, ali que você vai ser frágil, perto das pessoas que vão lhe acolher.
você não sangra num tanque de tubarão. Então, eu acho que é isso. Fortalecer. E essas mesmas pessoas, né, vão te fortalecer, porque Exatamente. você, todo mundo tem um momento, né? Pode ser, pode ser até no travesseiro, irmão. Uhum, Mas todo mundo tem um momento de com fraqueza, certeza. de duvidar de si mesmo, Uhum, né? De assim, caralho, será que eu fiz certo mesmo? Será que eu tô certo? Será que, porra, por que que tá acontecendo isso comigo? Então, todo mundo tem esse momento. Quem uhum, não tem é mentira. Entendeu? Então, se de repente o teu travesseiro é teu melhor amigo que te dá força, mas a família, as pessoas que te querem bem, né, sempre vão estar ali perto de você, cara. Eu vou te fortalecer. E na minha opinião, mais uma vez, eu não estou na tua pele, né? Mas eu acho que o que você passou na tua infância, porra, foi muito, infinitas vezes maior do que o problema que você teve com o Johnny, cara. Isso com aí, certeza. relacionamento, entendeu? Relacionamento é assim, vai e volta, entendeu? Isso. E é o Agora, que eu falo. O problema da minha infância, por exemplo, eu nunca lamentei por mim, por exemplo, mas eu sempre lamentava, eu ficava muito mal, muito chateada pela minha mãe e pelas minhas irmãs, porque eu nunca fui muito sentimental para algumas coisas e elas sofriam mais do que eu. Né? Eu falo principalmente pelo abandono do meu pai, por exemplo. Eu nunca sofri muito por isso, porque eu, tipo, foda-se, que aí vai. Mas eu sofria porque eu via minha irmã sofrer, a mais velha, né? Porque ela lembrava mais dele. Então eu sempre fui muito isso. Eu sempre ficava muito mal quando pegava qualquer coisa delas. Então, isso que aconteceu no meu passado interferiu nelas. É óbvio que o que aconteceu comigo agora também interferiu nelas, porque também elas ficaram chateadas e tal. Mas eu acho que quando é com a gente, né? Eu que tenho um perfil mais protetora, quando é com a gente lida melhor do que quando é com o outro que você melhor. não tem como tirar a dor dele. Entendeu? Porra. Então é isso. Quando é comigo, eu falo, tá, eu vou chorar, eu vou sangrar aqui, mas daqui a pouco eu levanto. Mas o outro você fica, meu Deus, eu não queria que a minha irmã tivesse sentindo isso, eu não queria que minha mãe tivesse sentindo isso. Isso pra mim é péssimo, é a sensação mais agoniante que tem. Você é a mais velha? Não, eu sou do meio. A do meio, né? A do É. meio. E É. você, você incentivou elas? Você entrou na luta primeiro? Ou foi alguma E a das duas? primeira. Não, eu E fui você, primeiro, eu incentivei a mais nova, porque a mais nova, ela tinha depressão. E ela tinha tentado tirar a vida na adolescência, e aí eu fui e comecei, falei com ela assim, ó, o negócio é o seguinte, sabe o que tá faltando na sua vida? Problema. Vou te arrumar um problema. Vai treinar jiu-jitsu. Porque você vai deitar no seu travesseiro, você não vai pensar nossa, que tristeza que eu tô. Você vai pensar assim, puta que pariu, o desgraçado passou minha guarda hoje. É isso que você vai pensar. Isso é Entendeu? verdade, isso aí Você é vai, vou te verdade. arrumar um problema diferente pra você pensar. E aí foi realmente É, o que salvou ela. tá Foi no faltando um jiu-jitsu. problema. Boa. E Porra, aí muito bom. a mais velha, não, a mais velha, ela é diferente de mim, ela já é um gênio, é um crânio, e aí ela foi pra engenharia civil, passou na federal e formou engenheiro e tal. Ela já foi pelo outro lado. Ela que me levava pra escola e eu pro pré-vestibular e eu ficava dormindo e ela estudando. Então, ela já foi pro Então, outro lado. é só a caçula que luta, Só, que treina? só mais Ah, nova. eu achava que as duas. Uma era do jiu-jitsu, outra era do Muay Thai. Ó. É só a Não, caçula. a mais velha, ela faz crossfit e é engenheira civil. E a mais Ah, nova que é do jiu-jitsu. Boa, boa. Porra, tem mais alguma pergunta? Acho que pra gente encerrar aí, né, velho? Foi legal essa não, última cara, parte que pô, ela só falou. Um grande agradecer aí, exemplo, né? Rainha, por você ter vindo aí. Muito obrigado. Porra, Renata, na hora, ela falou, na hora, vamos sim. Porra, me fala o horário que eu faço questão de fazer. Então, pô, te agradecer demais a, 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 a você ter, porra, aceitado. Boa sorte na tua luta, no teu futuro. Você sabe que eu sempre torci por você. E só não lutar com a minha Ianinha, Iana. eu vou torcer por você sempre. Eu quero, Menos, o menos problema é o nessa seguinte, hora. o problema é o seguinte, eu tenho quatro agora. Eu tenho quatro na mesma categoria. Mas estão tudo tirando a Iana, as outras estão todas lá embaixo. Tô chegando, Entendeu? né? Mas porra, meu irmão, caralho, tem que Ah, ter meu quatro na Deus. mesma categoria, porra. Vou botar as Cara, duas, uma duas, vou botar com a outra, porra. então, tipo assim, o que eu queria mesmo, assim, que se desse certo, ia ser lindo, maravilhoso, é casasse eu com Raquel, com Juliana, e a Iana com Raquel, com Juliana, né? Que eu É, acho que exato. ia ser maravilhoso. Mas é o que eu falei com a Iana, eu falei, olha, pelo andar da carruagem, vai sobrar pra nós duas mesmo, porque É? eu não acho que essas duas ali vai brotar tão cedo pra lutar. Mas Não, assim, não. né, eu adoro a Iana, tenho uma relação muito boa com ela, é uma menina muito boa, uma mulher muito, coração muito bom.
E, pô, torço demais pra você sabe disso também, sou fã do seu trabalho. E o que eu falo pra ela, né? Da última vez que a gente ia lutar, que acabou que ela machucou, quebrou o nariz, ela falou assim, antes dela lesionar, ela falou assim, Norma, a gente luta, depois a gente sai pra tomar um vinho. Eu falei, eu espero que a gente esteja inteira pra tomar um vinho juntas, pelo menos. Mas, assim, se a gente tiver que se enfrentar, vai ser uma honra. Não vai ser um prazer, porque não é uma luta que eu gostaria de coração, mas vai ser uma honra a gente trabalhar ali. E é isso, cara. E eu espero que. É a mesma coisa que eu falei pra Kathleen antes da gente subir. Eu espero que quem saísse com o braço levantado conseguisse a sua disputa de título em breve. E a mesma coisa, se eu subir com a Iana, vai ser o desejo mesmo que quem vença saia pra disputa de título, que eu acho que a gente merece. E eu torço pra essas mulheres desempacar lá em cima, porque ninguém aguenta mais. A categoria fica morrendo por causa disso ali. Sai logo da moita mesmo. Sai isso. Ou vai ou fica, entendeu? Mas sai do meu caminho que eu tô precisando passar. Boa, perfeito. Valeu demais, Norman. Só para encerrar, eu queria seu palpite da luta principal e do Common Event para esse final de semana, que é Armand Tsarukyan e Dan Hooker, e é o Belal Mohamed contra o Ian Gary, né? Então a gente está aqui perdendo a aposta sempre, a gente tem que saber qual que é a sua visão dessas lutas aí. Mas você tá apostando em quem? Pô, eu vou de Eu não sabia que eu vou torcer pro outro. Eu já falei pra ele apostar no Dan Hooker, meu irmão. Armand, aqui. é Armand e Ian Gary. Armand e Ian Gary, não vai ter jeito. Então lascou, porque eu acho que os dois também, agora eu tô preocupada, velho. Eu falo assim, quando o Moicano vai apostar nas lutas, eu falo assim, eu espero que ele aposte contra mim, porque eu tenho medo de falar assim, o Moicano apostando na sua história, eu vou falar, meu Deus do céu. Acabou, velho. Isso aí tá virando até chantagem agora. Tem gente me ligando. Vou pagar pra você apostar no outro. Beleza, calma. Mas eu acredito que o Armand e o Ian conseguem vencer essas lutas também desse final de semana. Boa. Então, valeu. Obrigado aí, Parrumpa. Valeu, Norma. Tamo junto. Até o próximo Overdogs Podcast. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Norma. Obrigado. Valeu, Moicano. Obrigado.